Boa noite. Bom, gente, aqui começamos o exórdio, o estudo da noite, né? Palavras da vida eterna, pela pastor Francisco Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. No capítulo 17, estamos na exaltação do reino divino. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim tornar-vos-eis meu discípulo. Jesus. Vamos encontrar em João, capítulo 15, versículo 8. Glorificarás o Senhor Supremo e serás discípulo do grande Mestre. Contudo, não apenas porque te mostre entendido nas Escrituras divinas, não somente porque saibas apregoar os méritos da sublime revelação, convertendo a quem te ouve, não apenas por guardares de cor as tradições dos antepassados, não somente por ti sustentares assíduo no culto externo, não apenas pelo reconforto recebido das mensagens da vida superior, não somente por escreveres páginas brilhantes, não apenas porque possuas dons espirituais, não somente porque demonstres elevadas aspirações. A palavra do Evangelho é insofismável. Glorifiquemos a Deus e converter-nos-emos em discípulos do Cristo, produzindo frutos de paz e aperfeiçoamento, regeneração e progresso, luz e misericórdia. A semente infecunda, por mais nobre e esperança cadaverizada no seio da terra. Assim também, por mais ardente, a fé que não se exprime em obra de educação e de amor, redenção e bondade, é talento morto. Se te dizes seguidor de Jesus, segue-lhes os passos. Ajuda, ampara, consola, instrui, edifica e serve bem. Façamos algo na extensão do bem de todos. Somente assim cresceremos para o céu na construção do reino de Deus. Paz para todos. Vamos fechar os nossos olhos, levar a nossa questão. Senhor, nos ajuda a ter a disciplina para manter uma rotina de orações. Ajuda o nosso colega para que possamos sair paz, caridade. Assim seja. Em nome de Jesus, Maria de Nazaré, Joana de Ângeles, iniciamos o estudo da noite. Pastor. Opa, gente, boa noite. Hoje a gente vai dar a continuidade ao livro dos médiuns da identidade dos espíritos, os itens 259 e 260. Isso, do capítulo 24. Kardec inicia o item 259 falando: um meio empregado, às vezes com êxito, para se conseguir identificar um espírito que se comunica, quando ele se torna suspeito, consiste em fazê-lo afirmar, em nome de Deus Todo-Poderoso, que é realmente quem diz ser.
Aqui verificamos a relativa necessidade de identificar determinados espíritos que se apresentam com nomes, muitas vezes suspeitos. Como também fica evidente o apelo ao sentimento religioso que pode existir em determinadas entidades que se apresentam. Justamente e muito provavelmente, sendo melhor nas palavras, essa expressão, nesse termo que Kardec, seu grupo, utilizava na época, em nome de Deus Todo-Poderoso, é fazendo um apelo àquele sentimento religioso, aquela espiritualidade que aquele desencarnado poderia ter à época de encarnado. Mais na frente a gente vai entender isso que eu comentei aqui. Continuando o item, sucede frequentemente que o que se apresentou com o nome usurpado, recua diante do sacrilégio e que, tendo começado a dizer, afirma em nome de para e traça colérico, raivoso, risco-se em valor no papel ou quebra o lápis. Novamente, aqui novamente aquelas entidades são pegas pelo sentimento religioso, aquele pouco de bom senso que ainda resta quando é utilizado o nome de Deus, o nome da fonte criadora. A identidade de um espírito comunicante não é tarefa fácil, sendo que, às vezes, se revela totalmente imprópria. Entretanto, como a relação entre os desencarnados e os encarnados é permanente, ocorrendo de forma oculta ou ostensiva, é útil saber, pelo menos, se há sugestão mental que chega ao foro íntimo procede de um espírito bom. Neste sentido, é importante repetir o conteúdo da questão 464 do Livro dos Espíritos. Essa questão, né, já bem dita aqui, né, é que ela nunca parará de ser comentada, de ser exposta, porque ela é o core, ela é o cerne daquilo que a gente estuda aqui. Que é a seguinte: como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou de um espírito mau? A resposta é simples. Estudai o caso. Os espíritos bons só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Essa resposta ela é bem justa, mas ela pode abrir campo a uma dualidade, para quem a lê, para quem busca compreender. Que os espíritos falam, só para o bem aconselham. Dependendo das pessoas, que isso nós sabemos, né? Nós sabemos muito bem, elas podem interpretar o seu bem, aquilo que lhe convém.
Ah, ele fez aquilo comigo, mas eu perdoo, mas espero a justiça divina. Esse espera a justiça divina, será que é o mesmo bem que os bons espíritos aconselham, instruem? Por quê? Aquele pai daquela suposta vítima, é o mesmo pai do opressor. É o mesmo Deus, é a mesma fonte criadora, é o mesmo ser que gerou aquele cara que fez o mal, daquele cara que recebeu o mal e está naquele papel de vítima. Muita atenção nessa resposta, gente. Continuando o item, continuando o livro dos Espíritos, item 12, Introdução ao estudo da doutrina espírita. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é o de que os espíritos inferiores muitas vezes usurpam nomes conhecidos e respeitados. Isso a gente consegue ver muito, né? Quem pode, pois, afirmar que os espíritos que dizem ter sido esse ou aquele espírito? Essa parte foi eu que coloquei, né? Que Kardec saiu dando nome, aqueles nomes antigos, conhecidos, e assim, para não ocupar muito espaço, eu coloquei isso aqui. Personagens históricos. Isso, personagens históricos, né, antigos. Essa dúvida existe mesmo entre alguns adeptos fervorosos da doutrina espírita, os quais admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas perguntam que controle se pode ter de sua identidade. Semelhante controle é, de fato, bem difícil de estabelecer-se, conquanto, porém, não possa ser de modo tão autêntico como por uma certidão de registro civil. Pode-o, ao menos por presunção. Essa palavra presunção, a gente vai ver ela sendo repetida algumas vezes aqui. Segundo certos indícios, a gente que não enxerga o espírito, a gente não tem como garantir, né, que ele é aquela pessoa que ele diz ser. E tem uma pequena complicação nisso aí. A gente entende que os corpos espirituais eles podem mudarem de forma de acordo com o comando mental que uma maioria de espíritos eles sabem fazer. Isso não precisa ser espírito evoluído. Só basta saber o comando mental para fazer isso. Vai ter que tomar ciência e a força mental dele pode modificar sua aparência. Sim. Pode modificar, inclusive, sua aparência e no dia médio, na visão. Sim, sim. Isso, perfeito. Aí, gente, esse tema dentro do espiritismo é bem complicado. Tem uma coisa que ele não vai conseguir imitar nunca. Conteúdo e a vibração. Exato. A gente vai ver isso na frente, mas é exatamente isso. É exatamente isso. Aquele conteúdo falado, exposto, aquela frequência que cada um de nós vibra, isso eu acredito que seja bem difícil. Por causa dessa colocação de caldo, porque em determinadas situações o espírito também não é permitido ele mudar a sua aparência, tá? No dia médio. Reunião séria, eles têm trabalhadores sérios. Bem tocado. Continuando aqui no item 259. Se é mais hipócrita
contornam a questão. Mediante uma restrição mental. Escrevendo, por exemplo, certifico-vos que digo a verdade. Ou então, atesto em nome de Deus, que sou eu mesmo, que sou mesmo eu que vos fala. Alguns há, entretanto, há descrupulosos, que juram tudo o que se lhes exigir. Esse aqui, daqui em diante, é aquelas entidades que tá nem aí para o sentimento religioso, para aquele sentimento espiritualístico que tem um pouco de bom senso. Aqui já é o que alguns autores chamam de vagabundo da espiritualidade. Kardec pegou um que se Tá dizia nem Deus. aí para nada. Uma vez que no meio dos espíritos se encontram todos os caprichos da humanidade, não podem deixar de existir entre eles os ardilosos e os mentirosos. Alguns não têm o menor escrúpulo de se apresentar sob os mais respeitáveis nomes, com o fim de inspirarem mais confiança. Devemos, pois, abster-nos de crer de um modo absoluto na autenticidade de todas as assinaturas. A identidade é uma das grandes dificuldades do espiritismo prático, sendo muitas vezes impossível verificá-la, sobretudo quando se trata de espíritos superiores, antigos relativamente à nossa época. Eu, desencarnando, eu posso me apresentar a vocês. Vocês irão perceber que aquele espírito que está dizendo que foi Eric Ferreira, que participava do estudo, vocês irão perceber através da forma que eu falo, das palavras que eu utilizo. Vocês irão perceber, principalmente se eu chegar dando aquelas enganchadazinhas. Vai dizer, opa, esse é Eric. Mas, ou se ele chegar dizendo, estou aqui no setor de TI, do nosso lado. Pronto, também. Agora chega um espírito, eu fui, Júlio César. Alguém aqui conheceu Júlio César para dizer, eita, mas você está meio diferente, ou não, você é mesmo de fato Júlio César. A gente conhece esse personagem pela história que nos é contado. Uhum. Por isso que a gente identificar as entidades é muito complicado. Você citou isso aí, eu lembro semana passada, que eu fiz a referência, quando Kardec fala do espírito que se comunicou afirmando-se Napoleão. Que ele analisa depois, não, com certeza não é o Napoleão Bonaparte, mas um soldado, porque ele tinha toda aquela linguagem militar. Isso, as características. O jeito de ele escrever, né? Sim. Que foi um soldado chamado Isso. Napoleão, só que ele se passando por Napoleão. Isso. A gente aqui vai ver um caso parecido com esse negócio. Eu acho interessante demais. Olha aí, ó. Continuando o item. Desse se comunicou a um médium dizendo-se Deus. Meu Deus. E o médium, honrado com tão alta distinção, não hesitou em acreditá-lo. Misericórdia. O cara acreditou. O cara poderia ser assim uma pessoa honesta, uma pessoa assim honrada, mas é uma pessoa que não
tem um pouco de bom senso e conhecimento acerca da espiritualidade, né? Vamos lá. Fé religiosa é algo que muitas vezes não reflete a realidade da espiritualidade. Muitas vezes, ou quase sempre, religiões são bengalas para consciências que não percebem o quão simples é a vida no existir da realidade do Espírito. Criamos formas e damos vida artificial às expressões intangíveis, como, por exemplo, a referência a Deus. Ainda insistimos em personalizá-lo, torná-lo pessoa, como se essa força criadora tivesse uma mente humana, como se fosse um homem. Embora na Bíblia essa consciência esteja manifesta como uma personalidade humanizada, muitas vezes bipolar. Foi bonzinho ali. Aqui é aquela observação. A gente vê né, muito no Antigo Testamento. E isso sou eu, Eric, falando. A gente vê vários deuses. A gente vê um tipo de Deus que hoje diz algo, passa um tempo, amanhã diz outro. Hoje está de boa, por que o seu ego está sendo acariciado pelos seus, pelas suas criaturas? Aquele ego, quando aparece alguém que vai contra aquilo que ele quer, é que se revolta. Eu vou destruir nações. Esse profeta agora vai arrasar esse povo porque isso, aquilo, outro. Minha gente, a fonte criadora, aquele Deus, aquele Pai, que pode ser chamado também, como algumas culturas, a mãe, certo? A grande mãe. E está tudo certo. Tudo faz referência à mesma fonte criadora que não é sexualizada, né? Que não há ego, que não existe uma mente humana ali. Está tudo certo. Não tem nenhum problema. Ela é o todo na simplicidade do uno que existe em cada um de nós. Essa fonte criadora está imersa dentro de cada um de nós. Ela pulsa, ela vibra, ela existe, ela coexiste conosco a cada momento, 24 horas por dia. Ele está em nós. Muitas vezes a gente não está nele. Continuando o item, vocado por nós, não ousou sustentar a sua impostura e disse, aquela entidade que se disse Deus, não sou Deus, mas sou seu filho. És então Jesus, indaga Kardec. Isto não é provável, porquanto Jesus está muito altamente colocado para empregar um subterfúgio. Ousas afirmar que és o Cristo? Não digo que sou Jesus, digo que sou o Filho de Deus, porque sou uma de suas criaturas. Aqui, aquela entidade que estava querendo enganar, já vim enganando lá atrás, quando ela foi confrontada por alguém que tinha um pouco de bom senso, que tinha
aquele sentimento racional, aquela inteligência racional, né, melhor falando, ela começou andando para trás. Ela começou caindo dentro de suas próprias mentiras e tenta mentir novamente, dando a ideia que poderia ser Jesus. Novamente confrontado, disse: não, eu sou apenas um filho de Deus. Aí pela tangente. Ele entrou em três contradições antes, né? Sim, Eu lembrei Sim. agora de Pedro. Dizer, Senhor, serei fiel até o fim, Pedro. Antes que o galo cante, irás me negar 3 vezes. isso. Como somos frágeis, né? E aí ele sai pela tangente, né? Quando ele, você disse, ele viu que não ia conseguir enganar. Isso. O Espírito revela sua identidade por grande número de circunstâncias, nas quais se reflete seus hábitos, caráter, linguagem e até locuções familiares. Ela se revela ainda nos detalhes íntimos em que entra espontaneamente com as pessoas a quem ama. É muito raro, porém, que ele satisfaça as perguntas diretas que lhe são feitas a esse respeito, sobretudo com o intuito de curiosidade ou de prova. O Espírito demonstra a sua identidade como quer e pode, segundo o gênero de faculdade do seu intérprete. E, às vezes, essas provas são superabundantes. O erro está em querer que ele as dê, como deseja o evocador. É então que ele recusa sujeitar-se às exigências. Isso daqui, né, que é uma explicação um pouco genérica, mas que faz parte do conteúdo exposto ali no item. Essa entidade que se apresentou, né, provavelmente não tinha nenhuma relação, né, com aquele evocador. A pessoa que estava fazendo aquela evocação perguntou, né, quem ele era. Ele, como era malandro e não tinha nenhuma relação, né, com aquele evocador, começou contando as mentiras e ele perguntando e ele foi alimentando, até chegar na mão de Kardec, que a história, como a gente viu, né, mudou. Né? Essas falas de identidade que Kardec buscou dentro da criptografia para cada ruído, né? Essas formas de conseguirmos identificar um parente ou um amigo, né, que se apresenta voluntariamente. Isso. A inteligência de Kardec, né? Muito inteligente. Ele usava o método científico, né? Sim. No método científico, você não baseia-se em fé. Você se baseia-se em fatos. Lógico. Isso. Assim, uma teoria está dizendo tal coisa. X, Y. Está dizendo tal coisa. Não ter fé, não. Esquece isso. Aí muitas vezes o pessoal critica. Ele vai se basear em fatos. Sim. Se meus fatos só estão me demonstrando, os fatos estão me demonstrando que metade daquele enunciado é verdadeiro, acabou-se. O critério científico vai ser esse. Sim. Então o cientista não está preocupado em ter fé. Vamos ter fé. Não. É que isso está mostrando. Olha, por enquanto está mostrando isso. A fé é empírica. Eu tenho fé. Daí porque o gênio de Kardec juntar a fé, né, quando ele bota lá a aliança da ciência e da religião. Isso. Ele juntou a fé junto Com a racionalidade, com a razão, sim. E usou esse método. Continuando o item 259, deve-se concluir daí que o rejeitar de um espírito em afirmar
a sua identidade em nome de Deus, é sempre uma prova manifesta de que o nome que ele tomou é uma impostura, mas também que, se ele o afirma, essa afirmação não passa de uma presunção, não constituindo prova certa. Sendo assim, é de fundamental importância que o espírita em geral e o estudioso da mediunidade em particular, ele sendo espírita ou não, adquiram conhecimento necessário relativo a este assunto e identidade dos espíritos comunicantes. A minha madrinha me contou, a minha madrinha é católica e simpatizante do espiritismo. Então ela me disse o seguinte: um dia chegou, logo após a morte do meu padrinho, chegou uma médium na casa dela com mais 2 pessoas, e esse espírito, supostamente o médium, se jogou no sofá com sons guturais, né? Com quem tá roncando quando você tá. Aí ela ficou olhando aquilo e uma pessoa chegou e disse assim: esse é seu marido. Como eu disse, ela é simpatizante, então ela já pegou alguma coisa, muito conversar comigo aí. Só que ela meio brutinha, ela fez: tem vergonha na cara que meu marido não tem esse comportamento? Pois é, né, bicho? Quando ela disse isso, a criatura: hein, onde eu estou? Quem sou eu? Como? Mas esse Cláudio, eu achei ridículo. Assim que eu abri a porta, ela entrou se jogando, se retorcendo no sofá da minha casa, roncando. Teu marido, mulher, que está querendo se comunicar. Isso tem a vergonha que meu marido nunca, Pois é, né? Ele nunca, nem quando ele bebia, ele fazia isso. É muita falta de bom senso. Aí ela voltou forma. depois nunca mais. Aprendeu. Não sei qual era a intenção dela. No mínimo era manipular, né? Para uma pessoa fazer isso é manipular a outra. Não tem outra. Né? Se tivesse até ele mesmo. Aí pronto, não estava feita a festa. Continuando. Muitas vezes rejeitamos ou aceitamos uma comunicação mediúnica sem maiores cuidados, agindo de forma precipitada. É preciso cautela, bom senso, maturidade emocional, espírito de fraternidade e, sobretudo, notável conhecimento espírita e não espírita no que diz respeito à identidade dos espíritos. Porque aqui esse autor, ele escreveu espírita ou e não espírita. Por quê? Mediunidade, comunicação espiritual não é algo restrito ao espiritismo. Outras denominações também de cunho mediúnico, reencarnatórios, também lidam com a mediunidade e comunicação dos espíritos. Com isso, eles precisam conhecer. Com isso, a gente precisa ter também um pouco de entendimento acerca do que é feito lá fora. Item 260. E, igualmente, se pode incluir entre as provas de identidade a semelhança da caligrafia e da assinatura. Mas, além de que nem a todos os médiuns é dado obter esse resultado, ele não representa invariavelmente garantia suficiente. Obter esse resultado que Kardec se refere, ele chamava de especialidade, né? Especialidade. Especiais, aí classificou, Isso. né? Médio vidente, médio psicógrafo, médio, né? Aí tem médios que têm essa capacidade de imitar a caligrafia e a assinatura de quem está dando a comunicação. Isso.
Não é uma garantia, né? Que ele vai dizer na frente que tem impostores, né? Podemos verificar neste texto dois fatores que impedem uma boa correlação entre as identificações. O processo mediúnico estabelece-se pelas vias mentais do médium. Nesse momento, pode haver uma interpretação confusa da informação projetada pelo espírito e o médium alterar tanto a escrita como o jeito único que o caracterizava enquanto encarnado. Aqui, né, pelo menos comigo, a mediunidade, ela não é algo mecânica, ela é algo intuitiva. Aquele pensamento que eu estou aprendendo a identificar, né, que não é meu, embora o conteúdo utilizado pela entidade é meu, mas aquele pensamento não sendo meu, a gente, no caso eu, e eu vou falar de mim, eu preciso ter muito cuidado naquilo que eu falo. Embora a gente aprenda, né, que a gente precisa acalmar-se, né, relaxar a mente para que aqueles pensamentos, aquele fluxo de ideia possa correr sobre nós, para a gente poder passar aquela comunicação. Não é a entidade que fala pela minha boca, sou eu, Eric, falando aquilo que ela projeta na minha mente. Com isso, a gente precisa estudar e a gente precisa compreender, né, a si mesmo. Aquele pensamento é meu, ok, mas que não há nenhuma relação naquele momento da passividade com aquele assunto que está chegando para mim. Então, opa, isso não necessariamente é meu. Embora o conteúdo seja um conteúdo conhecido por mim. A gente, aos poucos aqui, vai aprendendo isso, né, graças aos nossos instrutores, que são bem... Colocou muito bem esse ponto, porque a mediunidade é muito delicada, muito sutil. Você recebe uma inspiração. Correto. Aquela inspiração ela vem com um conteúdo muito sutil. Aí, como você disse, é o médico que vai ter que interpretar. Isso. Agora, ele tem que ter o cuidado de não restringir tudo. Se ele restringir tudo, não vai ter comunicação. Não vai ter comunicação. Ele tem que passar e aguarde a simplicidade de correção. E o Wellington fez uma colocação muito precisa, né? Ultimamente, nos últimos dias, não lembro qual foi o momento que ele disse. Todos os médios, durante o tempo que ele está presenciando e está na mediúnica, que aceitaram correção, esses médicos cresceram. O que não aceita é onde é o ego do espírito que não está aceitando a correção. Né? Como ele colocou no estudo de hoje. Ele não aceitou a correção, quebrou o lápis. Quebrou o lápis, né? Se revoltou. Tudo isso, né? Sim. Então ele tem que ter a simplicidade, não ter o receio de passar a comunicação. Se ele não fizer isso, ele está bloqueando. Era uma oportunidade no momento que a espiritualidade teve grande dificuldade de trazer uma entidade espiritual e o médium teve o receio e bloqueou. É isso que eu venho aprendendo. Não tenha receio. Isso é isso Só que vai aprender. Eu venho aprendendo, compreendendo, entendendo, né? Isso é o famoso filtro mediúnico. Isso, né? E só adquirimos isso com o tempo. Com o tempo. Com o tempo. A experiência, as bancadas. As correções, com o tempo você vai crescendo. Isso. Gente, a espiritualidade vai lhe ajudando mais ainda. Isso. Eu
que falei de mim é assim, só para não cometer uma, né, presunção de estar falando de outros. Aí eu falei de mim, mas eu vejo aqui que a maioria, né, dos médios, né, são assim. Eu faria uma colocação ainda, pessoal. Você sabe que a comunicação ela é muito rápida. Você está na psicografia e às vezes você interrompe aquela sequência pelo pensamento que é muito rápido. Contudo, se o médium for crescendo, a espiritualidade reduz aquelas ondas sonoras que está chegando de pensamento para que você resiste. Veja como o médium cresce, né? Pela humildade dele. Bom, aqui eu dei, né, duas opções acerca daquilo que Kardec passou, certo? A segunda opção agora é ou o espírito é um mentiroso com más intenções e com conhecimento para tal feito. Das duas, uma. Ardiloso, né? Isso, ardiloso, né? A gente volta um pouco lá para o item 219 do Livro dos Médiuns. Mudança de caligrafia. A mudança da caligrafia só se dá com os médiuns mecânicos ou semimecânicos, porque neles é involuntário o movimento da mão e dirigido unicamente pelo espírito. Que Kardec fala o movimento da mão, né, caligrafia, por conta que na época era o tipo de mediunidade mais utilizada naquela época lá, né, quando ele estava codificando. A gente pode pegar esse conteúdo e trazer para a nossa psicofonia, para a nossa audiência. Isso, a gente pode utilizá-lo nos mais tipos de mediunidades que a gente se expressa. Né? Aí, como o Kardec vem confirmar para nós aqui, o médium psicografia e psicofônico é o médium que é o intérprete, as palavras dele. Aí ele distingue aqui que o médium mecânico, o espírito usa o sistema nervoso do médium e usa a mão dele, o braço. A mão, a boca. Como ele fala também do médium falante, que é aquele que não é o psicofônico, é o falante. A entidade usa as cordas vocais do médium. O mesmo já não sucede com os médiuns puramente intuitivos, aquele nosso assunto lá atrás. Visto que, neste caso, o espírito apenas atua sobre o pensamento, sendo a mão dirigida como nas circunstâncias ordinárias, pela vontade do médium. Há falsários no mundo dos espíritos, como há neste. Aí não se tem, pois, mais do que uma presunção de identidade. Novamente, Kardec utilizando o termo presunção, fazer uma ideia do que pode ou não ser, que só adquire valor pelas circunstâncias que acompanhem aquele conteúdo que você falou agora há pouco, aquele conteúdo que aquele espírito está passando, que a gente pode, né, presumir, eita, tá fazendo sentido. Não, meu irmão, tem alguma coisa errada aí, né? Ou cuidado com o trato das fake news. Não é de agora. Eu achei... O cuidado com o trato das fake news não é de agora. Jesus e o Espiritismo já nos apontam como nos comportar diante de tais situações.
vamos conferir algumas expressões que alertam sobre o assunto. Não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Aqui Jesus, lá naquela época, ele já nos alertava sobre o que a gente chama hoje de fake news. Aquelas mentiras, as falsas verdades. O abuso era grande da época, né? Isso. Tudo era fazendo consulta. A boca fala do que está cheio o coração. Essa é mais uma passagem. O mesmo ocorre com todos os sinais materiais de que algumas pessoas têm como talismãs inimitáveis para os espíritos mentirosos. Os espíritos são atraídos ou repelidos pelo pensamento e não por objetos materiais que nenhum poder exerce sobre eles. Em todos os tempos, os espíritos superiores condenaram o emprego de signos e de formas cabalísticas e todo espírito que lhes atribui uma virtude qualquer ou que pretende dar talismãs que denotam magia, por aí revela a própria inferioridade, quer quando age de boa fé e por ignorância, levado por antigos preconceitos terrenos, de que ainda se acha imbuído, quer quando conscientemente se diverte com a credulidade, como espíritos zombeteiros. Na Revista Espírita do mês de setembro de 1858, Kardec que complementa essa parte dos talismãs e das medalhas cabalísticas. Já o mesmo não se dá com um objeto magnetizado, pois, como se sabe, tem o poder de provocar o sonambulismo ou certos fenômenos nervosos sobre a economia orgânica. Essa energia está ali concentrada, né? Mas, então, a virtude de tal objeto reside unicamente no fluido de que se acha momentaneamente impregnado e que assim se transmite por via indireta e não na forma, na cor, nem principalmente nos sinais de que possa estar sobrecarregado. Voltando ao item 260 do Livro dos Médiuns, para os que ousam perjurar ao nome de Deus ou falsificar uma assinatura, nenhum sinal material pode oferecer obstáculo maior. A melhor de todas as provas de identidade está na linguagem, nas circunstâncias fortuitas. Aquilo que a gente estava falando durante o estudo todo. É o conteúdo que aquela entidade está passando. Só os espíritos que atingiram certo grau de purificação se acham libertos de toda a influência corporal. Quando ainda não estão completamente desmaterializados, é a expressão de que usam, conservam a maior parte das ideias, dos pendores e até das manias que tinham na Terra, ou que também constituem um meio de reconhecimento, ao qual igualmente se chega por uma imensidade de fatos minuciosos, que só uma observação acurada e detida pode revelar. Um fato particular acontecido que Isso. Precisa, né? Isso, aquilo que a gente vem comentando, é aquele conteúdo. Meus amigos,
Muito obrigado, certo? Né? Gratidão por mais um estudo. Muito bom. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Bira, faz a prece final, por favor. Depois a gente vai à segunda parte da tarefa. Agradecidos estamos por mais um estudo para a nossa elevação espiritual, para o nosso conhecimento. Pedindo, Pai, forças para continuarmos o nosso trabalho na segunda parte, na vida toda. Nos dê forças, conhecimento, discernimento, que nossa Mãe Maria esteja sempre conosco. Assim seja. Em nome de Jesus, Maria de Nazaré, encerramos o trabalho da primeira parte do trabalho da